Presidente. Boa tarde a todos, seja muito bem-vindo, doutor Alexandre, senhoras e senhores conselheiros, doutor André, nosso procurador, Ana Maria, nossa secretária, né, que cuida tão bem aí da gente. Nós vamos dar início hoje, dia 17 de agosto, a nossa 46ª sessão ordinária virtual. E seguindo aqui a nossa portaria, a presidência vai pedir à nossa secretária que faça a leitura das resoluções enviadas, por favor, Ana. Boa tarde a todos. Os processos cujas resoluções foram enviadas para aprovação desta Câmara são os seguintes: do conselheiro Alexandre Mendes de Souza, processo 2536 de 2018, auto de infração 2018, 04508, da empresa Vicunha Têxtil S.A. Do conselheiro Ricardo Ferreira Valente Filho, processo 489 de 2019, auto de infração 2018, 16245, da empresa Inifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos. É um despacho de perícia. Processo 963 de 2016, auto de infração 2016, 02178, da empresa comercial varejista de móveis e eletrodomésticos. Processo 3051 de 2019, auto de infração 2019, 05828, da empresa Delcoton, Indústria e Comércio de Confecções. Processo 006 de 2018, auto de infração 2015, 13317, da empresa Huawei do Brasil Telecomunicações, da conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Processo 3717 de 2018, auto de infração 2018 06458, da empresa DM Têxtil, Indústria e Comércio Limitada. É um despacho de perícia. Pronto, presidente, são essas as resoluções. Alguma sugestão de alteração das resoluções? As resoluções ficam disponibilizadas no WebDrive para que os conselheiros possam fazer a verificação. Então, sem sugestões, a presidência dá a relação de resoluções por aprovadas. Lembrar a todos que, por determinação da presidência, aqueles que se encontrarem com mais de 30 dias, né, ausentes na entrega de resoluções, poderão ficar impedidos de participar das sessões de julgamento. Em relação à ata da sessão de ontem, da 45ª, alguma sugestão, alguma alteração? A presidência também dá a ata por aprovada. Passando a ordem do dia, nós vamos agora ao processo de número 1/2415, auto de infração 2019-00575, que tem como recorrente Norza Refrigerantes S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância, sob a relatoria da doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Processo julgado procedente em primeira instância, recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela confirmação da decisão e foi motivo de pedido de vista na 36ª sessão, no dia 29 de junho de 2021, pelo Dr. Lúcio Flávio Alves. Terá a sustentação oral do presente recurso, feita pelo Dr. Alexandre Albuquerque. Com a palavra, a doutora Tereza. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, senhor procurador, o doutor Alexandre Albuquerque, os nossos conselheiros e a nossa secretária Ana. O processo, eu acho que ainda está até um pouco recente, né? Foi agora em julho que nós julgamos, que houve o julgamento, né? Que foi pedido de vista da Norza Refrigerantes S.A., fabricação de refrigerante. O auto de infração é 2019-00575, dígito 6, e acusa o contribuinte de crédito indevido de ICMS sobre ativo permanente, escriturado a maior no livro de controle de créditos do ICMS sobre ativo permanente, que é o CIAP, e, consequentemente, no livro de registro de apuração do ICMS próprio, no período de janeiro a dezembro de 2015,
no valor de R$ 1.298.121,94, oriundo de apuração incorreta de créditos fiscais relativos à aquisição de bens para o ativo permanente. O agente autuante indicou como dispositivo legal infringido os artigos 49, 52 e 53 da Lei 12.670 e como penalidade a prevista no artigo 123.2A da Lei 12.670. Nas informações complementares, o agente autuante informa que refez o cálculo do ICMS a que o contribuinte faz jus, levando em consideração o coeficiente de creditamento, como determina a legislação vigente, e os valores das operações declaradas na FD, e em seguida intimou o contribuinte, através do termo de intimação número 2018-12245, a conferir tal levantamento. Informa ainda que o contribuinte apresentou saldo devedor em todos os meses fiscalizados. O crédito indevido foi integralmente aproveitado pelo contribuinte, tendo gerado o recolhimento de ICMS próprio a menor que o devido. As folhas 21 dos autos constam um CD contendo a planilha do crédito indevido. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, arguindo impropriedade do critério adotado. Pede perícia técnica e indica alguns quesitos. Alega a exorbitância da multa aplicada, defende ainda a necessária aplicação do princípio do indúbio pró-contribuinte, por fim, requer a improcedência do auto de infração. A julgadora singular afasta os argumentos trazidos pela defesa, afasta o pedido de perícia por considerar genérico e decide pela procedência da presente ação fiscal, tendo em vista que a empresa cometeu um ilícito apontado pela fiscalização e aplicou a penalidade constante no artigo 123.2A da Lei 12.670. A empresa autuada interpõe recurso contra a decisão singular conforme folhas 80 a 95, onde aduz os mesmos argumentos. Ela diz o seguinte, dos fundamentos de mérito, né? Ela só alega mérito, da impropriedade do critério adotado. A mesma coisa que ela falou na impugnação, que a autuação que desconsidera a forma correta de aproveitamento do crédito para induzir saldo de imposto a recolher. Ele fala sobre o critério adotado, né? Da necessidade da realização de perícia, ele vem novamente pedindo perícia. Da exorbitância da multa aplicada, do indúbio pró-contribuinte, traz o artigo 112 do CTN, e, por fim, requer a improcedência do lançamento. Sucessivamente, em não sendo acolhido o pedido anterior, que seja reduzida ou mesmo afastada a multa aplicada em respeito ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade do não confisco. Requer ainda que, em caso de dúvida, se interprete a norma jurídica da forma mais favorável à recorrente. A assessoria processual tributária opina pela procedência da autuação, considerando ausentes os argumentos probatórios suficientes a elidir a acusação fiscal, em virtude de constatação de crédito indevido por violação aos artigos 20, parágrafo 5º, inciso 1, 2, 3 da Lei Complementar 87/96, e o artigo 60, inciso 9, parágrafo 1, e parágrafo 13º, inciso 1 a 7 do Decreto 24569, com penalidade fixada no artigo 123.2A. É esse, senhor presidente, o sucinto relato. A presidência agradece a doutora Tereza. O processo do doutor Alexandre é similar, né? Acho que a gente pode seguir com o relato do doutor Alexandre. O processo de número 1/2416/2019, que é a auto-infração 2019-00573, que tem a mesma recorrente, mesma recorrida. Esse processo também tem as mesmas decisões do processo da doutora Tereza, tem o mesmo pedido de vista na 36ª sessão ordinária pelo doutor Lúcio, e também terá sustentação oral do doutor Alexandre Albuquerque. Com a palavra, doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhores conselheiros, presidente, senhor procurador, doutor Alexandre Albuquerque aqui conosco, demais conselheiros, doutora Aninha e doutora Tereza.
O processo é similar, senhor presidente, vou passar diretamente para a parte do recurso, porque as reclamações do contribuinte são semelhantes à que foi relatada pela doutora Tereza. Então, eu passarei logo para o recurso. O processo, já anunciado pelo presidente, foi crédito também, o auto de infração 2019-00573, processo 2416-2019, tem como relato da infração crédito indevido proveniente de lançamento na conta gráfica do ICMS em desacordo com a legislação no valor de R$ 882.130,70, referente ao período de janeiro a dezembro de 2014, oriundo de apuração incorreta de crédito ICMS do ativo imobilizado registrado na FD, conforme demonstrativos e informações complementares em anexo. Foi aplicado, os artigos infringidos são os mesmos, artigo 49, 52, 53 da Lei 12.670, 96, que foi citado pela doutora Tereza, e também aplicou a penalidade do artigo 123, 2A, que é multa de uma vez o valor do imposto. A diferença, senhor presidente, no recurso, sim, na primeira instância o processo foi julgado procedente. A ementa diz o seguinte: crédito indevido proveniente de lançamento na conta gráfica do ICMS em desacordo com a legislação. O contribuinte creditou-se indevidamente do ICMS decorrente de apuração de crédito em desacordo com o que estabelece o artigo 60, parágrafo 13, do decreto 24.569/97. Decisão amparada nos artigos 60, parágrafo 13, do mesmo decreto, e a penalidade, novamente, citando 123, 2A, da Lei 2.670. Julgou procedente. No recurso, sim, que foi motivo de análise na última sessão, nulidade por preterição do direito de ampla defesa e ao contraditório por indeferimento do pedido de perícia, isso foi alegado, nós discutimos e foi afastado. Preliminar de decadência do crédito, da inaplicabilidade do artigo 1731 do CTN ao caso concreto, e também foi acatado em parte, somente o mês de janeiro, com base no artigo 150, parágrafo 4º. Que a metodologia aplicada pelo agente do fisco já agora é questão de mérito. Para chegar ao percentual de aproveitamento permitido não contra respaldo normativo, realizou o cálculo a partir de uma divisão dos valores no campo base de cálculo do semestre normal em relação ao total das saídas e o valor contábil, chegando a uma suposta proporção do crédito devido. Reclama também a recorrente que é revendedora de cerveja, produto este sujeito à substituição tributária do ICMS, e a sua venda, apesar de ser tributada, não está adicionada ao valor da base de cálculo utilizada pelo autuante, visto que a sua tributação ocorreu antecipadamente, mas que deixa de ser uma saída tributada. Também reclama que nas saídas tributadas os valores do IPI, do ICMS e da ST deveriam constar e são excluídos, já que não compõem a base do cálculo do ICMS normal. Alega desproporcionalidade da multa, também essa foi afastada aqui na última sessão, da duplicação em dúbio pro contribuinte, cita o artigo 112 do CTN e pede a improcedência da acusação. E o parecer da assessoria, o parecer 210/2020, emitido pelo assessor, sugere o conhecimento do recurso ordinário, nega-lhe provimento para que seja mantido a decisão de procedência declarada em primeira instância. Esse sucinto relato, senhor presidente. Agradecer ao doutor Alexandre. E agora vamos ouvir as contribuições do doutor Lúcio por dois processos. Boa tarde, senhor presidente, doutor André, doutor Alexandre, conselheiro, Ana. Presidente, eu vou fazer apenas as considerações iniciais, mas não vou fazer a minha conclusão agora, eu quero ouvir, apesar do processo estar recente, mas eu quero ouvir mais uma vez as colocações do doutor Alexandre, né? Mas eu vou adiantar algumas coisas que eu fiz uma pesquisa aqui, né, de algumas colocações que eu anotei aqui, né, na primeira sessão que a gente discutiu esse processo. Foi colocada a questão, uma das colocações do doutor Alexandre, a questão que a empresa, né, no caso, né, todas as operações são tributadas, não existia a questão e por isso que o coeficiente, que foi colocado o coeficiente 1, que ia ser igual, né? Mas eu estive observando a FD, né, e observei que existe sim, né, grande parte daqui de operações não tributadas. Eu posso olhar aqui na FD
peguei só 2014, né? O processo acho que é doutor Alexandre, e observei sim que tem lá o código CST 000, nacional, tributada integralmente, CST 040, nacional, isenta, né? CST 010, nacional, tributada com ST, né? O CST 041, né? Operações não tributadas, aí tem uma coisa que o doutor Alexandre colocou lá, a questão do retorno, né, dos vasilhões, iria e voltava, que exclua lá das operações, né, lá do denominador, né, esse é um ponto a ser discutido. E outro ponto também que me chamou a atenção, que também observando a FD da empresa, é que uma das colocações que ele coloca lá, faz até os cálculos lá no recurso ordinário, né? E eu observei, sim, que quando o agente faz o trabalho, né, ele pega os valores da FD, né, eu peguei o mês de janeiro como exemplo aqui, né, dá 133 milhões, né, aí você realmente é justamente o valor lá totalizado de todas as operações. E no numerador, né, dá 107 milhões, 638, 226,52. E observei fazendo os cálculos, você vê que aí, nesse valor, está um ponto que a doutora Tereza colocou aí, a questão, acho que era bom de ressaltar isso aí, que ele parece que o autor trabalhou só com a questão do valor do ST, não do ST não, do normal, do ICMS normal, né? É bom de ratificar isso aí, se está na informação complementar, tem esse detalhe. E ele faz sim, no campo numerador, ele coloca lá esse valor 107 milhões, justamente o valor da base de cálculo, né? E o doutor Alexandre colocava lá que ele tinha feito uma conta simples, que não existia nem previsão na legislação, que era só pegar o valor da base de cálculo, no numerador, e o valor do valor contábil no denominador. Mas se pelos cálculos que tem de janeiro de 2014, eu fiz a soma, né, bate exatamente o valor igual, o valor, ele pega lá no valor do numerador, tem o valor da base de cálculo, do ICMS, né, normal, o valor do ICMS e o valor do IPI, né? Os três compõem lá o numerador. Aí, justamente, ele faz essa proporção que no mês de janeiro, né, chega a ser 0,80 alguma coisa. Né? Ele colocou 1, né? Então, você fazendo toda essa soma da questão de realmente existe uma grande quantidade de operações não tributadas, né? Existe a operação isenta, né? Então, por isso que não era para ser como a empresa fez, né? E o valor, realmente, o valor creditado em janeiro é 329.178, é o valor que tem lá do imobilizado, que está lá bem destacado lá na FD, né? Aí ele faz essa conta aqui, não dá e cobra a diferença. Eu fiz só um mês, mas desse mês dá para ter a ideia do que realmente foi feito, os cálculos foi feito pelo agente autuante, né? Quanto às demais questões, presidente, eu me aguardo a ouvir mais uma vez o doutor Alexandre nas suas colocações, né? Tem algumas anotações aqui, quando for pela discussão do processo, né, a oportunidade depois da relatora, ou você puder falar primeiro, não importa, eu vou me manifestar já de alguns pontos que eu já fiz uma pesquisa, que eu já tenho algumas questões que eu quero levar para os conselheiros de uma pesquisa que eu fiz, já sobre essa questão do coeficiente, né, alguns pontos trazidos pelo doutor Alexandre, né, e eu já tenho uma convicção, pelo menos em 2 deles, que eu tenho uma posição a colaborar com os colegas. Era isso, senhor presidente. Agradecer ao doutor Lúcio. Como bem ressaltaram os conselheiros relatores, as questões preliminares já foram ultrapassadas, resta agora só a questão de mérito. Vamos ouvir agora o nosso procurador, doutor André Carreiro. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara, senhor advogado, representante da empresa, boa tarde a todos. Como bem relatado, senhores, trata-se de recursos ordinários da mesma empresa que voltam para análise em razão do pedido de vista formulado pelo doutor Lúcio. São 2 recursos ordinários referente a crédito indevido do ativo imobilizado, o primeiro auto relatado referente ao exercício 2015, o segundo auto referente ao exercício 2014. No que tange ao segundo auto, como já foi dito pela presidência, as questões preliminares já foram julgadas na sessão anterior, remanescendo, então, apenas a matéria de mérito, né? Vou fazer aqui a leitura do que já havia exposto na sessão anterior e complementando aí com as informações trazidas aí pelo doutor Lúcio. E
Como vimos, são créditos devidos. A decisão de primeira instância, ela julga procedente o auto de infração que constatou o crédito devido do ICMS decorrente da aquisição de bens para o ativo imobilizado, em razão da apuração incorreta, nos exercícios 2015 e 2014, tendo se lançado o imposto no valor que se entendeu devido, bem como a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória. As infrações foram comprovadas através da análise do livro de controle de crédito ICMS sobre o ativo permanente, que é o CIAP, correspondente ao registro G110 da FD, bem como do livro de registro e apuração do ICMS próprio, também integrante da FD do contribuinte, cujo o crédito indevido acarretou o recolhimento a menor do ICMS próprio, verificando-se que o coeficiente utilizado para a apropriação do crédito pelo contribuinte foi correspondente a 1, que corresponde a 100%, em todos os períodos de apuração, desconsiderando assim a proporcionalidade exigida pela legislação tributária, que exige a razão entre as saídas tributadas, mais as exportações do contribuinte e suas saídas totais, pois as saídas não tributadas ou isentas não geram direito ao crédito. O auditor, ele refez o cálculo da apuração do crédito ICMS, decorrente da aquisição para o ativo permanente, em especial do coeficiente de creditamento, que deveria ter sido utilizado em cada período de autuação, conforme planilhas de fiscalização e quadro demonstrativo constante das informações complementares dos respectivos autos. E, no mérito, a defesa do contribuinte ela é idêntica. Ele alega a impropriedade do crédito, do critério adotado pelo auditor, em equiparar saídas tributadas a valor contábil e total de saídas à base de cálculo do ICMS normal, conforme descrito no livro de registro de apuração do ICMS. Houve a desconsideração da forma correta de aproveitamento do crédito para induzir saldo de imposto a recolher, alega o contribuinte, e entende pela necessidade de inclusão dos valores relativos ao ICMS substituição tributária no numerador, pois não podem ser classificados como isentos ou não tributadas. E, por fim, também alega a necessidade de exclusão das saídas totais, as remessas não definitivas, que importam apenas a circulação física da mercadoria, mas que não representam mudança de titularidade, seriam remessas para conserto, armazenagem, beneficiamento. Defende ainda o contribuinte na sua defesa que comercializa mercadorias 100% tributadas, não praticando operações isentas ou não tributadas, autorizando, portanto, e sendo correto o creditamento por ela realizado no coeficiente de 100%. No entanto, como já foi exposto na primeira sentada, entendemos que o lançamento tributário ele observou estritamente as regras legais, que determinam que o coeficiente de creditamento ICMS nas aquisições para o ativo permanente deve observar a proporcionalidade entre as saídas tributadas mais as exportações e saídas totais em cada período de apuração. Portanto, na medida em que a empresa utilizou como coeficiente de creditamento 1, que corresponde a 100%, não observou a maneira estabelecida em lei para acreditamento do ICMS nas aquisições para o ativo permanente, conforme dispõe o artigo 49, parágrafo 4 da Lei 2.670, de 96, que reproduz a regra do artigo 20, parágrafo 5º da Lei Complementar 87/96. O contribuinte pertence ao segmento industrial, com regime de recolhimento normal, sendo que o artigo 473, inciso 2 do regulamento do ICMS atribui a responsabilidade na qualidade de substituto tributário ao contribuinte que promove operações internas, interestaduais ou de importação com refrigerantes, tratando de substituição tributária em relação às operações cujos fatos geradores ainda vão ocorrer, concentrando o recolhimento nesse estabelecimento industrial. Já o parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 473 do regulamento do ICMS determina que a autuada fica obrigada a recolher o ICMS de substituição tributária mais o ICMS próprio da operação. Assim, nas operações praticadas pela empresa autuada, incidem dois regimes de tributação e, considerando que a legislação tributária determina a observância da relação entre o valor das operações de saída e prestações tributárias, o total das operações de saída e prestações do período, não há que se cogitar da inclusão de valores relativos ao ICMS numerador, uma vez que a saída já se encontra contemplada desse tributo, em consonância com a norma que determina que no numerador estejam as saídas tributadas. Deve-se levar em conta a lei específica sobre a apuração e apropriação de crédito ICMS do ativo imobilizado, devendo ser considerado, para fins de apuração do crédito, apenas os valores referentes às saídas de caráter definitivo que transfiram a titularidade de mercadoria. Assim, se nessa operação existe apenas uma saída sobre a qual incide o ICMS próprio da operação, deve somente esta integrar o numerador. Nas operações de saída deve estar a parcela relativa a todas as saídas do registro de apuração do ICMS,
pois no artigo 20, parágrafo 5º da Lei Complementar 87 de 96, consta a expressão operações de saídas de forma ampla, a qual não poderá sofrer nenhuma restrição, ao contrário do que defende a recorrente. Portanto, correto o lançamento ao indicado numerador valores relativos à base de cálculo das saídas tributadas. Também incumbe ao contribuinte observar que, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 25 do Regulamento do ICMS, somente há a inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS quando a operação for destinada ao consumidor final e quando for para o uso e consumo do destinatário. Como o autuante utilizou os valores informados na FD do contribuinte para refazer o cálculo do crédito do ICMS, a que teria direito, levando em consideração o cálculo correto do coeficiente na forma determinada pela legislação, não há o que se cogitar da inclusão requerida pela recorrente, pois para a inclusão do IPI na base de cálculo da operação, ao contrário do informado na FD, caberia ao contribuinte provar que houve operação destinada a consumidor final ou para uso e consumo do destinatário. Ademais, ao contrário do que argumenta a recorrente para justificar o creditamento com coeficiente de 100%, ela não opera apenas com itens tributados, pois verifica-se na sua FD diversas saídas sem destaque do ICMS, comprovando que ocorreram diversos registros de operações de saídas de mercadorias não tributadas. Ressalte-se que o autuante, a refazer a apuração correta do crédito decorrente das aquisições para o título permanente, o fez com base nas informações prestadas pelo contribuinte na sua FD, conforme o levantamento no CIAP e no registro de apuração do ICMS do contribuinte. Portanto, não há qualquer impropriedade no critério adotado no lançamento, que apenas aplicou corretamente a referida norma legal, tendo sido evidenciado o recolhimento a menor do ICMS próprio em razão do crédito indevido aproveitado, pois a empresa possuía saldo devedor em todos os meses do exercício. E aí, como vimos, o doutor Lúcio, ele traz, nos pontos principais abordados pelo recorrente, ele contrapõe alguns dos seus argumentos, ele verifica e confirma essa informação de que foram praticadas, sim, operações isentas ou não tributadas, e que, portanto, tal fato por si só já afastaria a possibilidade de aplicação do coeficiente de 100%, já que deve ser considerada a relação de proporção entre saídas tributadas e saídas totais. Outro lado, outra questão que, do ponto de vista jurídico, ela parece em controvérsia, que realmente só as saídas definitivas devem ser consideradas nas saídas totais, bem como o fato de que as operações sujeitas à ICMS e instituição tributária, elas também devem ser consideradas como tributadas, ainda que tenham sido recolhidas em momento anterior. A divergência, me parece, consta na análise fática de que houve ou não a devida consideração desses elementos. Pelas informações trazidas pelo Dr. Lúcio na sua análise, decorrente pedido de vista, me parece que foram afastados aí os argumentos do contribuinte, mas ele vai com certeza fazer uma exposição mais profunda sobre esse aspecto. Mas, de toda sorte, eu não tive como fazer essa verificação minuciosa que ele fez no levantamento, a partir das premissas lançadas pelo autuante no lançamento e no julgamento de primeira instância, que, a meu ver, me parecem corretas. Agora, se elas refletem ou não a realidade do que foi apurado no processo, realmente, caso não sejam dirimidas essas dúvidas, essas questões, talvez seja o caso de converter o processo em diligência apenas para confirmar a regularidade do levantamento fiscal realizado pelo autuante, que, conforme julgamento de primeira instância e manifestação de assessoria, se revela aparentemente irregular. Então, caso não seja convertido em diligência e sejam mantidas as premissas, e vai ser muito importante as considerações a serem trazidas aí pelos conselheiros, principalmente pelo doutor Lúcio, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. Repetindo, caso não se entenda necessário uma diligência pericial apenas para confirmar ou afastar as premissas que fundaram o lançamento tributário. Seriam essas nossas considerações, senhor presidente e senhores conselheiros, e aguardem as discussões, se for necessário, nos manifestaremos oportunamente. Obrigado. Agradecer ao doutor André, e vamos ouvir agora o doutor Alexandre Albuquerque para a sustentação oral de ambos os recursos. Com a palavra, doutor Alexandre. Bom dia, senhor presidente, bom dia, demais conselheiros, bom dia, doutor André, procurador, representante da Procuradoria. Eu vou tentar ser mais objetivo possível nessa minha manifestação. Como a gente já até teve a oportunidade de debater o tema
e os relatórios apresentados, tanto pela doutora Tereza como pelo doutor Alexandre, e também as ponderações postas pelo procurador, me levam, em algum momento, a uma certa convergência, né, de entendimento. E talvez as questões sejam, como dito pelo próprio procurador, mais questões de fato a serem esclarecidas do que questões de direito, eminentemente. O que é que a gente defende a todo tempo? Como dito há pouco, o primeiro ponto que a gente defende é que, nesta proporção de saídas tributadas, de saídas Parou para mim aí, presidente. Parou para os demais. Parou, travou ele. Ele travou Também. Eu achei que fosse o meu, mas não é não, né? Guardar um pouquinho, pode ser que tenha caído lá. Com certeza. Aconteceu comigo uma vez a bateria que acabou. Eu pensei que estava ligado na tomada, mas não estava totalmente conectado. Ele entrou novamente aí, presidente. Vê se ele... Doutor Alexandre Albuquerque, fale aí para a gente. Está ouvindo? Não tem ideia, doutor Alexandre. Entrou agora. Estou do celular agora. Ligar o som, doutor Alexandre. Seu som está desligado. Pronto, eu saí do computador, acho que aconteceu alguma coisa. Eu escutava vocês falando, dizendo que não estavam me escutando, mas eu não conseguia ser escutado. Vamos lá. Onde foi que eu parei? Mas, como eu vinha dizendo, então, as questões, me parecem, nesse momento, a serem debatidas, são muito mais questões de fato do que uma discussão de direito. O que a gente defende a todo tempo no processo, o primeiro e talvez mais relevante dos pontos é que apenas as saídas definitivas sejam consideradas. A gente tem um enorme volume de operações, de remessa, tanto da garrafa de vidro e o retorno, como remessa para depósito fechado, como remessa de pallets. Então, a gente tem muitas movimentações, em especial das garrafeiras e das garrafas, e muitas movimentações com o depósito fechado, que não representam saídas, né? São mercadorias que vão e voltam, e que, por não se tratarem efetivamente de saída, é que o legislador reconhece que não há incidência do ICMS. Não há incidência porque sequer há fato gerador do ICMS, né? Então, se a gente não está diante de um fato gerador, de uma circulação de mercadoria, não teria por que pagar o ICMS, não teria também por que tais operações serem consideradas nesta proporção. Também, quando a gente diz que 100% das operações são tributadas, e por isso usa o fator 1, porque a nossa comercializa apenas com refrigerantes, isotônicos, energéticos e cerveja. Ela não comercializa com outros produtos. Não há hortifrutícolas, não há mercadorias de outra espécie que sejam comercializadas pela nossa refrigerante. O que pode ter, e aí, se eventualmente um caso ou outro aconteceu de uma saída específica de algo que não é objeto de comercialização, e essa saída ter
ocorrido sem a tributação. Isenta, como disse o conselheiro Lúcio, que me parece que observou isso na FD, para mim é uma surpresa muito estranha que a gente tenha, a não ser que isso passe por um erro de SEST ou por um erro da própria escrituração, né? Porque uma fábrica da Coca-Cola, por mais que esteja eventualmente dando saída a uma matéria-prima, né, devolvendo um insumo ou algo do tipo, não me recordo de ter algum desses insumos que sejam isentos, né? Se comprou açúcar, comprou algum insumo do processo produtivo e esse insumo por alguma razão foi devolvido e termos um produto isento. Não é, diria, comum termos entradas isentas ou mesmo saídas isentas. O que é comum termos são as saídas de produtos da substituição tributária. Esse também é o segundo ponto de extrema relevância. Como não fabricamos 100% das bebidas distribuídas, o sistema Coca-Cola ele tem uma série de bebidas que não são só apenas os refrigerantes, né? Nós fabricamos refrigerantes, né? Somos engarrafadores autorizados pela Coca-Cola para a fabricação de refrigerantes, mas distribuímos também no mercado, por obrigação contratual, sucos, bebidas hidroeletrolíticas, né, os repositores hidroeletrolíticos isotônicos, né, os isotônicos, bebidas energéticas, cerveja, né, todos esses são produtos que são distribuídos. E aqueles produtos que a nossa não fabrica, mas apenas atua no mercado como distribuidor, por força da própria legislação tributária, o que acontece é que o ICMS é cobrado no ato da aquisição. Então, quando há uma aquisição de um energético, de um isotônico, de uma cerveja, esses produtos já sofrem a antecipação do ICMS devido pela venda no momento da aquisição. Então, são produtos tributados, porém com a tributação antecipada. Esse também é um conjunto relevante de operações e que, em alguma medida, geram distorção quando se verifica o coeficiente entre saídas tributadas e não tributadas. Um último ponto que nós apresentamos também no recurso, diz respeito ao critério usado pelo auditor para a determinação desse fator, dividindo base de cálculo por valor contábil. Sobre esse ponto, o doutor Lúcio também acho que teceu alguns rápidos comentários, no sentido de que o auditor teria somado o IPI e o ICM à base de cálculo ao numerador. Também é uma questão eminentemente de fato. Nesse momento, eu não consigo fazer esta avaliação. A informação que eu tenho ainda anterior é de que a divergência também decorre dessa divisão base de cálculo versus valor contábil, e porque não integram a base de cálculo do ICMS o IPI, não integra a base de cálculo do ICMS normal o ICMS-ST, né? E a não considerar esses montantes na base de cálculo do ICMS normal e no numerador, também o autuante teria gerado uma distorção. Ou seja, quando no valor contábil, ainda que eu tivesse uma única operação, né? Eu tive uma única venda de um produto que tem ST e tem IPI, se eu ponho a base de cálculo no numerador e o valor contábil no denominador, eu vou ter um fator que não é 100%. Né? Então, se um produto tem 10% de IPI e 10% de ICMS-ST,
a venda desse único produto geraria um fator de 80% do crédito, quando 100% do produto foi tributado. O que aconteceu é que 20% do preço não integrou a base do ICMS próprio. O IPI até integra a base do ST, né, assim como o ICMS-ST é o próprio ICMS, né, só que da saída subsequente. Então, esses foram os pontos. De fato, o que a gente aguarda nessa etapa do processo quanto à diligência é o esclarecimento sobre essas questões de fato, né, e se elas foram adequadamente consideradas pelo autuante. Não tenho muito o que acrescentar ao que nós já debatemos anteriormente. Então, agradeço, senhor presidente e demais conselheiros, pela oportunidade de, mais uma vez, expressar aí as razões de defesa da recorrente. A presidência agradece ao doutor Alexandre pela manifestação concisa, né, objetiva. Lembrando aos conselheiros que nós vamos discutir agora a equação do crédito, que está lá prevista no artigo 60, no parágrafo 13, se não me engano, para aqueles que quiserem acompanhar aí na legislação do ICMS. O processo está em discussão. Presidente, eu vou pedir a conselheira relatora, como eu pedi o pedido de vista, né? Fiz essa análise, agora eu vou já entrar nas questões pontuadas aí pelo doutor André e pelo doutor Alexandre. Eu acho que aqui foi muito discutido no CONAT, ainda é discutida essa questão desse coeficiente, desse tratamento, dessa proporcionalidade, né? E realmente, se você pegar aí a decisão tanto da julgadora como da parecerista, a questão do total da saída, eu acho que essa era uma tese que vinha sendo aplicada, né? Você pegar o total da saída com aquela máxima que tem, né? Onde o legislador não fez a distinção, o aplicador não pode fazer. Mas eu vou aqui, né? Eu tive a oportunidade de conversar com um perito, com alguns conselheiros, né? Tive a oportunidade também de fazer uma pesquisa aqui em alguns estados, Minas Gerais, né? Santa Catarina e São Paulo, e me parece que essa questão, né, trazida pelo doutor Alexandre, até o doutor André colocou aí, questão de fato, se você observar lá, eu fiz, né, como eu disse, eu olhei diretamente na fonte, na DF, provavelmente olhei só um mês, né, mas já dá para ter uma visão, quando ele coloca o valor total da saída, realmente ele pegou a totalidade, né. E, como eu disse também, fazendo a pesquisa, a questão do coeficiente, né, e quero trazer só que o doutor Alexandre, ele fala que os produtos realmente são tributados, são dois, CV e refrigerante ST, mas aqui nós estamos falando de operações, e várias operações, que ele até citou uma aí, a questão da isenção, né, a questão do vasilhame quando sai e retorno é uma isenção, né? Então, talvez nessas questões aí que está a questão da isenção, e realmente eu observei que tem valores considerados mesmo, valor muito considerado, no caso de milhões, nesse sentido aí. Então, presidente, eu sendo bem objetivo, acho que o doutor André também, acho que pela colocação dele vai concordar, isso, pelo menos foi o meu sentimento, e que o primeiro ponto, a questão da saída total, é de excluir, né, o que realmente não for de saída definitiva, né, como remessa para conserto, reparo, para industrialização e demonstração. Então, eu já vi que está total, né, o mês de janeiro está 133 milhões, é total, todo o sucesso offshore, todo tipo de... não está só definitivo, então, para a exclusão. Esse aí é o ponto que eu, né, trago para a discussão dos conselheiros, queria ouvir depois do doutor André, se esse é o entendimento dele também. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto... Né, doutor Lúcio, vamos só por ponto, pode ser? Pode ser? Pode, doutor Alexandre. Eu só queria discutir esse ponto que o conselheiro falou. Bom. Quando o conselheiro diz que pegou 133 milhões, e esse foi o valor que o fiscal pegou, foi isso? Está lá na DF do contribuinte. Aí, quando ele faz a proporção do índice de apuração, que pega o valor das saídas tributadas e faz a divisão, ele encontrou aquele percentual. Mas eu quero, pelo que eu também fui verificar, o contribuinte é que deu causa a isso. Foi ele que colocou esses valores nos totais e foi tirado justamente por isso. E quando se foi feita a proporção, o contribuinte, nesse período, creditou de 329 mil, quando deveria ter se creditado somente 266 mil. Aí, fazendo a proporção da diferença, aí a minha pergunta é essa: quando nós mandarmos para lá, nós não vamos corrigir o erro que o contribuinte mesmo deu causa?
Não, é o seguinte, doutor Alexandre, é porque quando faz a soma lá, ele pegou o valor total, a questão é valor total, que vem decidindo, até a parecerista, a julgadora, e eu acho contencioso na sua, né, a grande maioria, entende essa questão meio total, pegar o valor, toda saída definitiva, saída provisória, saída... E o que nós vamos fazer, e existem decisões nesse sentido, até tem processo nessa linha, né, não é a grande maioria, mas existe, é de considerar essa saída realmente definitiva, né? Dentro desses 133 milhões, tem saída provisória, como eu já disse, observando lá o CFOP, você encontra a saída justamente da questão da demonstração, para conserto, para reparo, está dentro desses 133 milhões. Nós vamos mandar excluir o que não só fica lá, que for saída definitiva. Saída que retorna, que volta para a titularidade da empresa, essa aí não pode ser contabilizada, né? Então, o entendimento é assim, desse valor, excluir pelo CFOP todas as saídas que são provisórias, né? Pelo CFOP tem como fazer, a perito tem como pegar o CFOP dessas saídas que não são definitivas, que não existe transmissão de titularidade daquela propriedade, e volta para o contribuinte depois ser excluída, né? Quando você disse que o contribuinte foi que colocou, está lá colocado o valor total da CVL, soma tudo. Quando você vai lá, CFOP, você soma tudo. No final, lá tem aquela apuração de entrada e saída, está totalizado tudo. Mas aqui nós vamos colocar que seja excluída desse valor, pelo menos a minha sugestão é atender, nesse ponto aí, atender, porque já existem decisões, não na sua maioria, mas minoritária, nesse sentido de excluir, sim, interpretando o que entende por valor de saída e a própria sistemática da questão do ativo imobilizado. Se o entendimento é que você vai pegar a total da saída, a saída tributada, é de uma coisa que vai sair e não retorna mais, né? Então, esse é o entendimento, eu colaboro com... São Paulo já tem parecer, consulta nesse sentido, afirmando, posso até passar para vocês aí depois da sessão, afirmando, sim, que nesse sentido de considerar realmente só o que for saída definitiva. Não sei se deu para agora esclarecer. Doutor André? Ele é sou eu. Queria ouvir a Procuradoria nessa parte, que é a matéria... Doutor Lúcio, a minha manifestação foi nessa linha, né? Também fiz essa pesquisa que o senhor fez, né? E realmente é muito coerente a compreensão de que se a finalidade do crédito do ativo é guardar uma proporção com as operações tributadas, somente as operações que representem, de fato, saídas definitivas é que devem ser consideradas no caso, no denominador, né, nas séries totais. Então, eu concordo com essa providência para que a gente possa chegar a um crédito tributário mais líquido e certo. Ok. Então, presidente, o segundo ponto, presidente, é a questão do ST, né? A questão do ST, se realmente, pelo cálculo que eu fiz, pegando um mês, só tem lá o valor da base de cálculo, mercadoria do ST, do ICM próprio. Não tem ST, não constando do numerador o valor do ICMS ST. E aqui, presidente, eu vou fazer aqui, né, também nas pesquisas realizadas, né, e o que eu entendi é o seguinte: quando diz a operação tributada, né, o entendimento que passa, alguns doutrinadores colocam alguns pareceres e alguns conselheiros, diz assim, tributada daquela operação que vai sair daquele produto que está recebendo, aquele produto lá no caso do bem, ele vai fazer o trabalho, e tudo que for sair de lá tem que ser tirado daquela operação, dali para frente. Mas só que eu entendo o seguinte, que a operação IST é uma operação tributada, sim, né? Como bem disse, tem caso de diferimento, que a gente diz que é só postergação do pagamento, né? Mas é considerado como uma operação tributada. Então, e até o final da cadeia, né? Então, o fato de, talvez, naquela operação de saída, ela não ser tributada, uma coisa se confunde com você emitir a nota e não fazer o destaque do imposto, né? Mas o ST, né, é considerado, sim, uma operação tributada, sim. Ela pode, numa operação, num determinado momento, ela não ter destaque do ICMS na nota. As operações seguintes. É uma coisa diferente, mas tributada, eu entendo, sim, que deve, sim, constar, sim, no numerador, né, essas operações tributadas, assim, no entendimento da recorrente, senhor presidente. Essas operações, conselheiro Lúcio, são as operações que ele reteve, ICMS que ele reteve, para o restante da cadeia que os contribuintes... certo, ótimo.
E também da questão que foi citado pelo doutor Alexandre, que tem coisa que eles já compram, do caso da cerveja, e já vem com o ST, quando ele vai emitir a nota, ele emite a nota sem destaque. Aí sim, realmente não tem um destaque naquela operação. Mas até aí dizer que a operação não é tributada, assim, é uma operação tributada, sim. Ela pode, naquele momento, da nota sair sem um destaque. Então, esse ponto também, presidente, eu entendo que deve ser, sim, incluído no numerador as operações de ST. Essa aí que já foi recolhida numa operação anterior, que ele recebeu. É. Aí ele vai apropriar um crédito que ele... Entendi. Não, mas aí, desde a questão do crédito ST, é interessante, isso aí que o presidente colocou na sessão passada. Não é aqui o crédito, aquele crédito que a gente sabe que ST não tem direito a crédito. Aqui nós estamos fazendo a proporcionalidade de um crédito do ativo imobilizado. O que é que vai compor para você fazer a proporção do crédito que a empresa tem direito do ativo imobilizado? É diferente de se falar de que a empresa tem direito ao crédito de ST. Aqui nós estamos falando de uma proporção. Então, só para esclarecer. São coisas diferentes, primeiro no meu sentido, são coisas diferentes. Só para esclarecer. É do ativo imobilizado, não é do produto, não. Apenas o que é que você vai entender por tributada. É a questão todo dia, o que é que você entende por operação, a saída tributada. Não, só para esclarecer, aí é do princípio da não cumulatividade. Se uma empresa compra ativo imobilizado e ela vende só produtos isentos, ela não se acredita de nada, porque as operações seguintes não são tributárias, não faz sentido. E existe aquela que se debita tributada integral, que usa o coeficiente 1%. E as que ficam, na grande maioria, na zona intermediária, que se aproveitam da proporcionalidade, para garantir a proporção do crédito que ela paga na saída, tá certo? Para aproveitar aquilo que foi recolhido devido na entrada. Era só para esclarecer. Podemos fazer os quesitos da perícia? Tem mais algum ponto, conselheiro Lúcio? Tem mais algum ponto? Doutor Alexandre, a questão do IPI, eu acho que na hora que a gente está colocando isso aí, por isso que eu não antecipei, porque a minha dúvida eu queria ouvir do doutor Alexandre, aquela questão do IPI que eu tinha anotado aqui na primeira sessão, aí não tinha, né? Acho que foi um dos pontos também, porque o motivo que eu pedi foi um dos pontos porque eu pedi a vista, justamente a questão do IPI. Agora, eu acho que na hora que eu coloco o ST, o ICMS-ST numerador, acho que a questão do IPI ele fica um pouco prejudicada, porque já está dentro do numerador. Se o IPI compõe a operação, ele não já vai entrar naturalmente, não? Pois é isso, justamente a questão é essa. O IPI e o ST, né? E até adiantando a questão quando eu coloquei, pelo cálculo que eu fiz, posso estar até equivocado, né? Mas o cálculo que eu fiz, o entendimento, o valor, né, dos 107 milhões é com o IPI somado e o ICMS normal. O cálculo lá do mês de janeiro, ele fica bem próximo do que foi colocado com o IPI. Se eu puder só... Diga, doutor Alexandre. Nesse ponto, o que é que a gente entendeu que estava na autuação e talvez precise ser esclarecido como questão de fato também? Até que a gente apresenta um exemplo. Digamos que a empresa vendeu R$100 de Coca-Cola. Aí tem R$100 de Coca-Cola, mais R$10 de IPI, mais R$5 de ICMS-ST. Quanto é o total da nota? 115. 100 mais 10 mais 5. Se eu boto o 115 embaixo e em cima está só o 100, ainda que eu tivesse uma única operação, só teve essa venda, ia ficar 100 dividido por 115, ia dar um fator menor que 1. Aí o que a gente está defendendo é que no numerador e no denominador deve estar o valor total da nota e não só a base de cálculo. Aí, o que compõe o valor total da nota que diverge da base de cálculo? O IPI e o ST. Esse IPI e ST integra o valor contábil e não integra a base de cálculo do próprio.
Por isso que a gente... Mas não é para ser assim, porque quando você lança a saída é o valor que está faturado na nota fiscal. Então, a perícia, na verdade, vai só verificar se o auditor excluiu, né, das saídas algum valor relativo a IPI ou ICMS-ST. Ou então só determina que refaça o cálculo, tomando por base o valor total das saídas, né, inclusive as STs, e no denominador... no numerador, né? No numerador. E no denominador se faça o valor total das operações efetivas, né, doutor Lúcio? Pois é, justamente. Agora, na minha concepção, existe sim, tá? No numerador, encontra-se, só não tinha o ST, o valor ICMS-ST, mas o valor normal do ICMS, o IPI, constava sim. Agora, se quiser, né, apenas... Mas o próprio ST também gera uma distorção, né? Pequena, mas gera. Porque eu vou ter lá em cima 110, embaixo 115, nesse exemplo hipotético que eu trouxe. Mas é isso que eu estou explicando, doutor Alexandre. Não se toma, não é o valor separado de base de cálculo, não. O que se toma é o valor da operação. Por exemplo, uma operação de 115, incluindo IPI, ST, aí ele pega 115 e coloca lá embaixo, total, 115. É isso que a gente defende, mas o auditor usou base de cálculo. Então é só verificar se essa condição foi utilizada, né? E pedir para fazer o cálculo tomando o valor real da operação. Aí os conselheiros que vão fazer o despacho para a perícia, né, podem observar isso e fazer as considerações. Senhor presidente, então, pelo que eu entendi, nós só temos dois quesitos aqui. Uma é para excluir as saídas não definitivas, não é isso, conselheiro Lúcio? E incluir o ST no numerador e ICMS próprio. É isso? Só isso que é para a gente... Não, ST, isso, o ST. Substância tributária próprio do contribuinte. E excluir do denominador a saída própria. Excluir e colocar no numerador, é isso? Excluir do numerador e do denominador e do numerador, as saídas provisórias. Não, as saídas provisórias, as saídas, excluir as saídas só, vai ficar só as que forem definitivas, é isso? Isso. Só as que forem definitivas. Excluir tanto de um quanto de outro. É isso? E verificar se as operações sujeitas a ST foram incluídas no cálculo, se não incluir. Isso. E o doutor Alexandre pediu para verificar se o auditor tomou no seu cálculo as operações de base de cálculo ou foi a operação real, valor total da saída. Contábil, né? Não, se foi o valor, eu até anotei aqui. O valor total da nota fiscal. Ou o valor contábil, não é isso? Isso. Pronto. Ok? Ok, senhor presidente. Então, a gente vai fazer os quesitos, manda para a Aninha, e ela coloca na ata, e a gente verifica se está correto. Como está sendo gravado, o teor do despacho já foi definido, né? Isso, se os conselheiros compreenderam, a gente pode votar. Ok? Votando, doutora Tereza, para começar aí. Acatando um pedido de perícia, né, senhor presidente, para excluir todas as saídas que não são definitivas, né, e considerar, e verificar, né, se o fiscal considerou a subção tributária e que deve constar, se não, que deve constar no numerador. É isso? Em ambas as parcelas, vai para cima e para baixo. Isso. Não só no numerador, né? No denominador também, né? Pronto. Posso votar, presidente? Pode, doutor Alexandre. Pela perícia, presidente, dos quesitos já definidos e ressaltados pela doutora Tereza, que vai ser comum para os dois processos. Votando o doutor Lúcio, que pediu vistas. O relator, presidente. Doutor Felipe. Com os relatores. Agora, doutor Micael. Com os relatores, presidente. E doutor Ricardo. Com os relatores, presidente. Acredito que vai servir de base aí para os próximos processos, né? Até para, caso alguém tenha dúvida quando da formatação da equação do denominador, né? Esse processo aí vai ser um bom referencial, né?
Particularmente, eu acho que a decisão é muito acertada. A terceira Câmara de Julgamento resolve por unanimidade de votos converter o curso do processo em realização de perícia para que sejam verificados os quesitos que foram aqui elencados em relação à composição do numerador e do denominador, né, seguindo o que determina a legislação, as considerações de ambos os relatores e as contribuições do Dr. Lúcio, tudo de acordo com a manifestação e exceção do excelentíssimo senhor procurador. Agradecer aqui ao doutor Alexandre pela participação. Né? Agradeço. Boa tarde a todos. Peço licença para me retirar. Dando sequência à nossa sessão de hoje, a gente vai agora para o processo de número 1/522/2019, autoinfração 2018-18117, que tem como recorrente o Wright Martins Gases Industriais do Nordeste Limitada, recorrido cela de julgamento de primeira instância, sob a relatoria do Dr. Lúcio Flávio Alves, processo julgado procedente em primeira instância e recebeu parecer pela confirmação da decisão. Com a palavra, Dr. Lúcio. Obrigado, presidente. Boa tarde, boa tarde a todos. Presidente, o processo passa a relatar tem o seguinte fato. Omissão de entrada detectada pelo levantamento quantitativo de estoques de mercadoria no exercício 2015, com base de cálculo de R$ 2.280.067,33, multa de R$ 684.020,20. O agente autônomo entendeu como artigo violado o artigo 127 do decreto 24.569/97 e sugeriu como penalidade o artigo 123, inciso 3º, S da Lei 12.670/96, alterada pela 16.258/2017. Na informação complementar, ele faz os seguintes pontos. Ele destaca que se trata de uma auditoria fiscal plena, exercício 2014 e 15, que a empresa tem regime normal de recolhimento, que tem o CNAE principal 20.14.200, fabricação de gases industriais. O SLE foi feito com base na FD, né, fornecida pelo contribuinte, que fez com base no CFOP para comercialização, que intimou o contribuinte durante a ação fiscal para fazer essa conferência do resultado da análise preliminar. E foi feita uma crítica parcial que foi acatada pelo próprio autuante, né, alguns pontos trazidos pela empresa. Dessa ação fiscal originou 17 auto-infração e que nesse caderno processual consta um CD anexo, né, com todo o levantamento de acordo com manda a legislação. A empresa inconformada entra com a impugnação e traz, né, 2 pontos. O primeiro ponto, da ausência de omissão de entrada de mercadoria. E o CFOP, que o agente autônomo trabalhou com o CFOP, que não movimenta estoque. E não movimenta estoque, como a operação fora do estabelecimento, operação com depósito fechado e a operação de venda à ordem. Ele entende que essas 3 situações foram tratadas no levantamento, né, do agente autuante. Então, ele faz uma explicação de cada operação dessa, né, como é que se dá, e entende que, da forma como foi feita, né, a empresa foi prejudicada, e faz com base no CFOP também. E, diante dessa constatação, ele pede uma diligência, né, para apurar o real valor da acusação. O processo caminha para julgamento, tem um julgamento pela procedência, o julgador, né, faz seu trabalho, a sua fundamentação com base no artigo 127 do regulamento, pela questão do movimento real tributário, e que a questão trazida pela parte, a questão das 3 operações, a operação fora do estabelecimento, operação com depósito fechado, né, e a operação de venda à ordem, na forma como foi feita pelo agente fiscal, não trouxe nenhum prejuízo para a empresa, já que das 2 operações, né, tanto a operação fora do estabelecimento como depósito fechado, né, a operação tanto de remessa como de retorno foi concretizada, né, e foi feita apenas com a nota fiscal que foi emitida posteriormente. Então, né, dessa forma, ele entende que não houve nenhum prejuízo, né, e indefere, sim, o pedido de perícia, diligência, né, ou entender que é desnecessário diante dos fatos trazidos nos autos. A empresa ingressa com recurso ordinário, ratifica os 2 pontos, né, a mesma peça trazida na impugnação, a questão das operações e a questão da diligência. O processo caminha para a SEAP e tem um parecer pela procedência, o parecerista tem o mesmo entendimento do julgador singular, né, faz uma análise da operação, de cada operação, né, e
do entendimento dele, não existiu nenhum prejuízo para a empresa, né, do trabalho feito pelo agente fiscal. Senhor presidente, esse é o breve relato. Agradecer ao doutor Lúcio. Vamos ouvir agora o doutor André na sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Bem relatado pelo doutor Lúcio, trata-se de um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração decorrente que constatou omissão de entradas no exercício 2015 de mercadorias cujo imposto já foi pago por substituição tributária, que foi apurado mediante levantamento quantitativo de estoque de itens no montante de R$ 2.280.067,33, tendo sido confirmada a penalidade proposta pelo autuante pelo descumprimento da obrigação acessória, penalidade extra prevista e proposta, prevista no artigo 123, inciso 3, a linha S da Lei 12.670/96, acrescida pela Lei 16.258 de 2017, no importe de 30%, que corresponde ao valor de R$ 684.020,20. A apuração, ela se deu mediante o levantamento quantitativo de estoque, mercadorias, com base na escrituração fiscal digital do contribuinte, tendo sido considerados, segundo o autuante, apenas os CFOPs relacionados à efetiva circulação de mercadorias. Foi apresentado no relatório totalizador, bem como relatórios de entrada, saídas e inventário. Também foi oportunizado à empresa, no decorrer da ação fiscal, fazer críticas, correções ao levantamento de estoque preliminar, o que ela fez e foi acatado parcialmente suas críticas, sendo o lançamento decorrente do auto de infração já fruto desses ajustes realizados pelo autuante. A obrigatoriedade da exigência da emissão da nota fiscal na aquisição de mercadorias, por sua vez, está previsto no artigo 139 do regulamento do ICMS. O contribuinte, ele traz apenas defesa de mérito, ele, em síntese, replica as suas razões de defesa da impugnação e alega o seguinte, que foram consideradas no levantamento operações que não movimentaram o estoque. E aí diz que nas operações de venda fora do estabelecimento, que seria referente aos CFOPs 1904, 2904, 5904, 6904, não deveriam ser consideradas as remessas, mas somente as notas fiscais de vendas emitidas na operação. E do mesmo modo, ele também entende que não poderiam ser consideradas as operações com armazém geral, que seriam as do CFOP 5905 e 1906, mas apenas as vendas por ele realizadas. Conforme entendeu a decisão recorrida, na medida em que foram considerados no levantamento fiscal as remessas e retornos de mercadorias, o agente fiscal teria acabado, com essa metodologia, teria acabado por considerar apenas as vendas efetuadas tanto nas operações de venda de fora do estabelecimento, assim como as operações de vendas realizadas por armazém geral, por entender que as quantidades computadas nas remessas foram anuladas quando do retorno dessas mercadorias, e aí é com base nisso que ele entende que prevalece apenas as vendas efetivamente efetuadas nessas duas operações circunstanciais, que é venda fora do estabelecimento e vendas em armazéns gerais. E isso foi ressaltado tanto pela julgadora quanto pelo parecerista, né, que, de fato, o autuante ele deveria ter optado por desconsiderar, no levantamento quantitativo de estoque, as operações de remessa e retorno relacionadas às vendas fora do estabelecimento, bem como de remessa e retorno de armazém geral, por não movimentar o estoque contábil, já que não há mudança de titularidade da mercadoria. Contudo, nesse entendimento do julgador e do parecerista, já que ele considerou ambas as operações, tanto a remessa quanto o retorno, elas se anulariam e, portanto, não impactariam nem acarretariam prejuízos ao contribuinte, né? Porque ele entende que isso realmente, de fato, ele procederia se essas operações de remessa e retorno fossem exatamente nas mesmas quantidades, né? Tanto na remessa quanto no retorno. Isso aí, matematicamente, haveria a anulação. Ocorre que, no caso, pelo menos para mim, não há uma demonstração clara e precisa que, ao considerar tanto as operações de remessa quanto de retorno, no levantamento quantitativo de estoque, houve uma equivalência quantitativa dessas operações, né? Eventualmente, podem ter ocorrido mais operações de remessa ou mais operações de retorno no exercício,
que talvez não chegassem à conclusão a que chegou o julgador de primeira instância e o assessor processual tributário, até porque eles mesmos reconhecem que mais correto seria excluir essas operações e, de fato, considerar somente as vendas do contribuinte efetivas, seja vendas fora do estabelecimento, seja vendas decorrentes do armazém geral. Outro argumento meritório que o contribuinte traz é que nas operações de venda à ordem, o estoque somente é movimentado pela nota fiscal de simples faturamento. Já a nota fiscal de remessa por conta de terceiro, que foi considerada no levantamento quantitativo de estoque, ela não movimenta o estoque, tendo apenas a finalidade de acompanhar o transporte de mercadoria até o destinatário. No entanto, o entendimento do julgador e da assessoria processual tributária é que nas operações de venda à ordem seria indiferente se utilizar no levantamento quantitativo de estoque as notas fiscais de simples faturamento ou de remessa por conta e ordem de terceiro, pois as informações nelas contidas acerca das operações seriam idênticas no tocante à quantidade e preços. Né? E aí ele sustenta tanto o julgador quanto a assessoria, que somente poderia se cogitar de equívoco passivo de correção caso tivessem sido consideradas as duas notas fiscais, né? Tanto a nota de faturamento quanto a nota de remessa, o que importaria em indevida duplicidade de operações consideradas no julgamento, no levantamento quantitativo de estoque. Mas ele chega à conclusão de que, no fato, teria se considerado apenas uma delas, uma vez que o recorrente não alega a duplicidade, não teria ocorrido prejuízo no levantamento quantitativo de estoque, já que as quantidades, como dito, em ambas notas fiscais, seria a mesma. No entanto, pelo que foi exposto aí, me parece que talvez aqui também seja o caso de fazer uma conversão do julgamento em diligência. Né? Na defesa e no recurso, o contribuinte ele traz, faz uma impugnação específica, ele aponta basicamente essas três situações, indica claramente os CFOPs que não deveriam ser considerados. Essa informação que esses CFOPs de remessa e retorno não deveriam ser considerados, mas somente os de vendas, isso é corroborado tanto pelo julgador quanto pela assessoria. No entanto, eles partem de uma premissa que não me foi demonstrada aqui, de que essas operações se anulam por completo, ou seja, que as remessas e os retornos correspondem entre si. Então, eu acho que, até porque isso foi confirmado pelo julgador e pelo parecerista, deve sim ser feita uma conversão do processo do julgamento em diligência, para que, de fato, sejam excluídas essas operações, para que não se corra o risco, de fato, não houver a efetiva anulação dessas operações no levantamento quantitativo de estoque. Então, deveriam ser excluídas desse levantamento, de fato, as operações com os CFOPs 1904, 2904, 5904, 6904 e 5905 e 1906, que são justamente os CFOPs referentes a remessa e retorno para vendas fora do estabelecimento, e a remessa e retorno de armazém geral, bem como um fato que deve ser verificado é que de fato não foram consideradas no levantamento quantitativo de estoque as duas operações referente à venda, nas operações de venda à ordem. O parecerista e o julgador partem dessa premissa, que pelo fato de ele não ter alegado, só foi considerada uma dessas notas, mas isso também não me parece muito claro no levantamento quantitativo de estoque, também não foi demonstrado com bastante clareza pelo julgador. Então, num primeiro momento, senhores conselheiros, senhor presidente, a manifestação da Procuradoria é que seja convertido o julgamento do processo em perícia, para que sejam excluídas do levantamento quantitativo do estoque as operações referentes a remessa e retorno para vendas fora do estabelecimento e para o armazém geral, né, que seriam os CFOPs 1904, 2904, 5904, 6904, 5905 e 1906, bem como sejam verificados se de fato não foram consideradas nas operações de venda à ordem as duas notas fiscais referentes à mesma operação, que seria a nota de faturamento e a nota de remessa. E, se for o caso, seja considerada apenas uma dessas notas, e de preferência de faturamento, né, que mediante a qual ocorre abaixo no estoque, para fins do levantamento quantitativo de estoque dessas mercadorias. Caso seja superada essa questão, eu gostaria, depois, se fosse me conceder a palavra, para me manifestar sobre outros aspectos que eu entendo relevantes sobre o lançamento. Por enquanto, seriam essas nossas considerações, senhor presidente. Obrigado.
Em discussão? Presidente, eu vi atentamente a colocação do doutor André, né? E realmente, quando você vai fazer a leitura, né, tanto do julgamento como do parecer, eles partem da premissa, realmente, de a questão da anulação, né? Se você pegar tanto um quanto a questão da venda fora do estabelecimento, como é que se dá? Você emite uma nota global, né? Você vai com a nota completa, chama nota mãe, né? E depois você volta, dá abaixo daquilo que realmente foi, voltou, né? Emitiu outra nota de entrada, e o que vai prevalecer é a nota do que realmente foi vendido, né? E na operação também de depósito fechado aqui, né? Tem a remessa e tem o retorno, né? E na venda a ordem, essa era a questão só da efetiva venda. O que eu trago aqui para os colegas, também para o doutor André, é o seguinte, o parecerista, ele tem um momento que ele diz o seguinte, ó, ele vai fazer, na explicação dele, ele diz o seguinte, já que as quantidades computadas da remessa foram anuladas quando do retorno das mercadorias, prevalecendo somente as vendas que foram efetuadas, né? Aqui na questão da venda fora do estabelecimento. Quando é do armazém geral, ele diz que o retorno, ocorreu a remessa, o retorno, né, não gerando a diferença anulada. E na venda à ordem, ele diz que a questão que só prevaleceu, né, a operação que realmente foi da efetiva venda, a simples remessa, né, não conta. Mas como nós estamos trabalhando aqui com quantidade, né, a questão do estoque de mercadoria, realmente eu não tenho a precisão, né, colocada aí pelo doutor André, eu também realmente eu não tenho essa precisão, que realmente se... Eu sei que as notas, o jogo de nota, a questão anula, a nota foi e voltou, mas quanto à quantidade, se realmente voltou, né? Aquela quantidade que foi e voltou foi a mesma quantidade, como pode dar diferença no estoque, eu acho que esse processo demanda, sim, um pedido de perícia, mas eu queria trazer também uma questão que, né, o doutor André estava colocando aí, né? Porque o trabalho foi feito dessa forma, será que ninguém está, aqui nesse caso específico, né, está mudando a metodologia ou apenas está adequando a metodologia? Eu tenho essa preocupação, que o artigo foi colocado na nossa lei, que todo artigo deve ser observado, né, que não cabe à perícia mudar a metodologia, bem que a metodologia aqui permanece com SLE, né, mas o próprio autuante, ele fez já com esse OFP, já ele tinha conhecimento, é lógico que tem, né, conhecimento dessa situação, mas ele preferiu fazer com toda essa, né, com essa consequência de trazer esse complicador aqui para a gente que está julgando, né? Então, realmente, eu fico assim, quanto à precisão da quantidade, né, eu realmente não tenho, tanto o julgador como o parecerista, ele não vai nesse ponto, ele vai mais para a questão da própria legislação, que a gente sabe que com a nota de retorno, né, é anulada aquela operação inicial, né? Então, realmente, eu fico na dúvida e até como fazer, né, um processo desse aqui, que for fazer, como fazer essa questão de excluir, né, toda essa questão dessas normas. Se, né, a gente está fazendo um novo totalizador. Então, eu trago realmente um processo que parecia simples, mas com as colocações do doutor André, né, parece que tem a vertente aí de uma perícia, né, para realmente trazer o processo para a certeza absoluta de quanto realmente existe nessa questão da quantidade, né, desse retorno, de saída desse retorno, ou a questão também de analisar se alguém está, né, mudando totalmente o trabalho feito pelo agente autuante. Então, eu queria ouvir os colegas aí, né, se tem alguma luz, mais alguma sugestão de análise desse processo. Porque, realmente, pelo julgamento, né, atuando de novo, pelo o julgamento e o parecerista, eles vão muito na técnica de como se dá a operação, né? Tanto que você pegar até a própria peça recursal, ele explica lá direito, uma tela lá explicando direitinho, né? E pelo SLA, você não vai ter como, eu como julgador, como, né, e olhar lá, né, demanda uma perícia para saber, para excluir, saber se realmente aquela nota, qual foi a nota que foi e voltou, se a quantidade voltou a mesma quantidade, né? Porque aqui, como eu disse, nós estamos com quantidade, questão de estoque, né? Presidente, se me permite, já aqui tentando manifestar aqui sobre as questões que o doutor Luz trouxe. Primeiramente, doutor Luz, em relação à questão da vedação, eu entendo que não há qualquer vedação, no caso, não está, como o senhor mesmo afirmou, não se está mudando a metodologia de fiscalização, continua sendo um levantamento quantitativo de estoque. A presente situação ela não tem nenhuma divergência das situações corriqueiras que frequentemente aqui são examinadas, por exemplo, quando se manda
excluir, e foram inúmeros casos, operações de faturamento ou alguma outra operação que, de fato, a Câmara entenda que não há uma movimentação de estoque, isso é comum. Também quando há uma junção de mercadorias que possuem a mesma descrição, apenas com codificação diversa. Isso são ajustes que são feitos no lançamento tributário que visam buscar a verdade material e aperfeiçoar, né, esse lançamento, que é permitido pela legislação, pelo CPN, de modo que não vejo qualquer vedação a que se proceda dessa forma. Quanto à forma de realizar essa perícia, eu acho que é no sentido do que foi pedido pelo contribuinte e corroborado pelo julgador e pelo parecerista. Na verdade, eles colocam como opção excluir essas remessas e retornos, partindo da premissa que elas seriam equivalentes do ponto de vista quantitativo, mas na realidade não se deve considerar essas operações, porque não são essas operações que de fato irão movimentar o estoque, né? E quanto ao segundo aspecto da venda à ordem, é apenas, já que vai para a perícia, fazer a devida verificação de que não houve, de fato, a consideração em duplicidade dos dois documentos fiscais, né? Que é a premissa que parte o julgador e o parecerista. E caso isso não seja confirmado, se verifique que a duplicidade se mantenha no levantamento apenas a nota de faturamento, que é a que gera a baixa do estoque. Então, entendo plenamente viável a diligência que vai somente aperfeiçoar o crédito, que, repito, é corriqueiro aqui, não há mudança de método fiscal. O método é o mesmo, apenas o Conselho, na sua atividade de julgamento e aperfeiçoamento desse lançamento, está apenas buscando uma maior precisão nesse levantamento de estoque. Presidente, realmente, por isso que é bom colegiado, tem essa dinâmica né? Eu realmente me convenci, eu vou, né, opinar como relator, de converter sim, o processo em diligência, no sentido colocado aí pelo doutor André, né? E passo para a Ana aí os quesitos, sim, de que o trabalho seja feito só realmente com, né, operações que realmente haja a circulação da mercadoria no sentido né, estrito mesmo, né? A questão dos retornos, né? Que seja excluído do levantamento, apenas com aquilo que realmente foi objeto de mercância. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Então, o doutor Lúcio aí já propôs a realização da perícia para que sejam feitas as correções indicadas pelo doutor André, nosso procurador. Votando agora, doutora Tereza. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Com o relator, presidente, e ressaltar a situação bem atenta do nosso procurador, e que é relevante esse ponto que ele colocou, que não faz sentido estar presente no levantamento. Estava lendo aqui, estava observando esses dois itens, e o terceiro também do armazém, não circula mercadoria, então não poderia constar. Correto, senhor presidente? Verdade. Votando agora, doutor Felipe. Acompanho, presidente, acata a perícia. Doutor Micael. Com o relator, presidente. E doutor Ricardo. Acompanho, presidente. Então, no presente processo, por unanimidade de votos, fica convertido o custo do processo em realização de perícia para que sejam verificadas as questões apontadas aqui pelo nosso procurador e referendadas pelo nosso conselheiro relator, né, que acatou, aqueceu com a indicação da perícia. Vamos agora para o processo seguinte, que é o da mesma empresa, só que agora tem uma inversão de recorrente e recorrido. É o processo 1/528/2019, auto-infração 2018-18110, tem como recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido White Martins Gases Industriais do Nordeste Limitada, relatoria do Dr. Ricardo Ferreira Valente Filho. Processo recebeu indicação de parcial procedência na instância singular, e o assessor processual tributário está indicando uma parcial procedência, mas com um asteriscozinho que indica que a fundamentação é diversa. Com a palavra, doutor Ricardo.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, Aninha, doutor André, colegas, renovando os votos. É exatamente isso aí, presidente. O processo ele é de fácil compreensão, não é um processo complicado. E vou fazer um relato sucinto, mas de maneira precisa, para que a gente possa se ater às questões principais. Trata-se do processo número 1/528/2019, auto de infração 1/2018-18110, que teve como recorrente a Seju e recorrido a White Martins. Diferentemente do que foi dito, presidente, aqui há pouco, trata-se de um processo que subiu pelo reexame necessário, não houve recurso ordinário, tá certo? E a matéria de fato ela é simples. Houve um auto de infração que foi lavrado na data de 12 de novembro de 2018 e naquela oportunidade o agente autuante entendeu por aplicar a penalidade do artigo 126, caput, da Lei 2.670, alterado pela 16.258. No relato da infração, presidente, foi utilizada a seguinte redação: infrações decorrentes de operações com mercadorias ou prestações de serviço amparados por não incidência ou contempladas com isenção incondicionada. Constatamos a falta de escrituração de notas fiscais de saídas em operação amparada por não incidência do ICMS nos exercícios de 2014 e 2015, conforme informações complementares e planilha anexa ao presente auto de infração. Na oportunidade, presidente, dessa lavratura, o contribuinte exercendo seu direito de defesa apresentou auto de infração de maneira tempestiva, anexo às folhas 22 a 27. E, em suma, ele pediu que fosse julgado parcial procedente, o auto de infração em questão, intimando o infrator a recolher ao erário estadual, no prazo de 30 dias, a importância de R$ 150, juntamente com os devidos acréscimos legais. Desculpe, presidente, estava vendo no julgamento. Pedindo, a partir de todos os anos que se examina a matéria, concluísse pelo direito da impugnante de não se submeter ao pagamento da exação em discussão, razão pela qual, com base nos argumentos expendidos, ao longo da impugnação, ele solicitou o mérito, diretamente, o conhecimento da completa subsistência do auto de infração pela sua improcedência. O processo, presidente, ele seguiu para julgamento. E o julgador de primeiro grau entendeu o seguinte, que assim sendo, considerando que os documentos que instruem os autos demonstram que o contribuinte fiscalizado de fato não cumpriu a obrigação de escrituração, porém, com relação a apenas um dos documentos apontados pelo agente fiscal, o documento de número 200, de 29/4/2015, deve ser a acusação acolhida apenas em parte, submetendo-se o infrator à penalidade incerta no 126. Com essa mudança de entendimento, presidente, do julgador de primeiro grau, ele assim entendeu por julgar parcialmente procedente o auto de infração, intimando o infrator a recolher ao erário estadual, no prazo de 30 dias, a importância de R$ 150, juntamente com os devidos acréscimos, ou interpor recurso em igual período junto ao Conselho de Recursos Tributários. Por ser esta decisão contrária, ele entendeu pelo reexame necessário. E aqui, presidente, eu faço um adendo, que o julgador de primeiro grau, ele puxou aqui a base de cálculo, com a exclusão dessa nota de número 200, a base de cálculo caiu para R$ 1.500 e a multa aplicada seria de R$ 150. Lembro que no auto de infração, a multa aplicada foi de R$ 37.745,17. Então, houve uma redução da multa de R$ 37.745 para o valor de R$ 150. Processo, presidente, subiu por reexame necessário. E ao chegar na assessoria processual tributária, a assessoria entendeu pela parcial procedência, mas
por entendimento diverso, pelo reenquadramento da penalidade para aquele contido no 123.8L, tá certo? Portanto, entendendo ainda a assessoria processual tributária que a impugnante aponta que escriturou as notas fiscais eletrônicas, e ele cita aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas na FD. A referida FD foi entregue ao órgão fazendário no dia 20 de novembro de 2018, ou seja, após o início da ação fiscal. Portanto, entende a assessoria processual tributária que devem compor o auto de infração 7 notas fiscais, a 64752, 753, 65425, 66293, 71656, 71657 e 96553. No entanto, quanto à penalidade aplicável, entendeu por sugerir a assessoria processual tributária pela penalidade do 123.8L. E foi esse o entendimento que a assessoria processual tributária sugeriu ao nosso órgão julgador. O processo seguiu para o crivo da Procuradoria-Geral do Estado e esse é o relato, presidente. Agradecer ao doutor Ricardo. Como vocês sabem, o doutor Ricardo é um esportista, praticante do tiro, né? Relata da mesma maneira que atira, eficiente, certeiro. Vamos ouvir agora o doutor André, nosso procurador. Não, presidente, que o Micael ficou com ciúme, presidente. Obrigado, presidente. Novos cumprimentos a todos. Realmente é um relato muito preciso, certeiro aí do doutor Ricardo. Como ouvimos, trata-se de reexame necessário contra a decisão de parcial procedência do auto de infração, que constatou a falta de escrituração no livro de registro de saídas da FD de uma nota fiscal de saída de operações com mercadorias amparadas por não incidência do ICMS, isso no exercício 2015, no montante de R$ 1.500, tendo sido aplicada a penalidade prevista no artigo 126 da Lei 12.670/96, correspondente à multa de R$ 150. Essa é a decisão de primeira instância, né? No lançamento originário do auto de infração, por sua vez, eram 13 notas fiscais, né, que resultaram numa multa de R$ 37.745,07. No entanto, a decisão de parcial procedência, ela foi fundamentada na constatação de que o contribuinte teria escriturado, antes do início da ação fiscal, 12 das 13 notas fiscais contempladas no lançamento original. A obrigatoriedade da escrituração desses documentos, ela está prevista nos artigos 270, 276A, 285 e 289 do Regulamento do ICMS do Estado do Ceará, e vem esse processo para revisão aqui dos senhores. E como já foi, de certa forma, adiantado pelo relator, a decisão de primeira instância, ela merece ser parcialmente reformada, conforme foi apurado pela assessoria processual tributária. Isso porque a ciência pelo contribuinte do termo de início da ação fiscal ocorreu no dia 28 de maio de 2018. Portanto, qualquer retificação da FD do contribuinte para fim de escriturar os documentos fiscais após essa data não poderão ser considerados para fim de afastar a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória, conforme deixa claro o exposto no artigo 276K do Decreto 24.697, que é o regulamento do ICMS. E, conforme bem apurado pela assessoria, somente as notas fiscais número 260, 263, 264, 265 e 832/24, que foram escrituradas em março de 2015, e nota fiscal número 82, escriturada em dezembro de 2015, foram, portanto, escrituradas antes do início da ação fiscal, sendo correta a exclusão destas 6 notas fiscais do lançamento originário do auto de infração. Contudo, conforme verificado pela assessoria, as notas fiscais 64752, 753, 64425, 66293, 71656 e 71657, foi verificado que essas notas somente foram escrituradas na FD em outubro de 2018 e transmitidas ao fisco em 20 de novembro de 2018. Portanto, estas 6 notas fiscais foram escrituradas na FD após o início da ação fiscal,
não podendo ser considerada essa escrituração para fim de afastar a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória. Assim, devem constar, juntamente com aquela nota fiscal 96553, mantida no julgamento de primeira instância, no lançamento fiscal, né? Então, deve ser reformada a decisão de primeira instância no que toca aos documentos fiscais nela contemplados, ao invés daquele único documento fiscal confirmado na decisão de primeira instância, deve ser mantido 7 notas fiscais, excluídas 6, que foram lançadas no auto de infração original. E também entendemos, em relação à penalidade, no mesmo sentido já manifestado pela assessoria processual tributária. Pois, não obstante as operações descritas nos documentos fiscais de saída não escriturados se refiram a mercadorias não tributadas, o que ensejaria a possibilidade de aplicação da atenuante do artigo 126 da Lei 12.697/96, tal fato ele não pode prevalecer diante do princípio da especialidade, pois não se pode olvidar que o descumprimento da referida obrigação acessória em operações tributadas, que se fossem operações tributadas, falta de escrituração na nota fiscal de saída no FD, já que não mais existe penalidade específica, uma vez que foi revogada a que existia no artigo 123, inciso 3, a linha I da Lei 2.170, isso foi revogado pela Lei 3.418, assim, a partir do momento que deixou de existir essa penalidade específica, passou a aplicar para as operações tributadas a penalidade mais próxima possível daquela específica, que seria a do 123.8L, que trata da omissão em arquivo eletrônico, né? Ela, apesar de possuir um caráter mais genérico, ela ainda assim guarda uma especialidade maior do que a prevista no artigo 126, que na realidade é um atenuante. Então, portanto, a penalidade que deve ser aplicada é a do 123.8L, que inclusive ela é inferior àquela prevista no artigo 126. Então, deve ser buscada, no caso, a penalidade mais benéfica ao contribuinte, o que pode ser amparado no disposto no artigo 112 do CTN. Portanto, entendemos que deve ser reenquadrada a penalidade para o 123.8L, inclusive aplicando-se a redação da Lei 16.058 de 2017, por ser mais benéfica e, portanto, sendo autorizada sua aplicação retroativa com base no artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN. Então, com essas considerações, senhores conselheiros, senhor presidente, a PGE manifesta pelo conhecimento do exame necessário para dar-lhe parcial provimento, reformando a decisão recorrida para julgar parcial procedente de auto-infração, mantendo no lançamento as notas fiscais escrituradas após o início da ação fiscal, e bem como seja reenquadrada a penalidade para aquela do artigo 123.8L da Lei 2.670/96, com a redação da Lei 16.058 de 2017, nos termos da manifestação da assessoria processual tributária. São essas as nossas considerações. Agradecer ao doutor André, o processo está em discussão. Presidente, eu sempre procuro ser coerente nos meus posicionamentos. E eu analisei detidamente esses autos, analisei detidamente o processo, com cuidado, com cautela, principalmente quando isso vem a trazer, vamos dizer assim, uma situação desconfortável para o contribuinte. Eu sempre me preocupo muito com a situação do contribuinte. Isso eu venho demonstrando em todos os julgados que eu faço aqui no CONAT, desde quando eu entrei vão fazer 6 anos, em dezembro. O instante passa. E, presidente, verificando realmente os arquivos, eu pude constatar que realmente o contribuinte ele tentou retificar algumas possibilidades das NFEs de escrituração após a ação fiscal, né? O que a gente sabe que não é possível, não só no âmbito do CONAT, mas em todo o âmbito fazendário, municipal, federal e estadual. Verifiquei também, presidente, que eu não entendo como o agente fiscal, que entendeu por autuar o contribuinte aplicando o artigo 126, tá certo?
Então, eu entendo pela aplicação do 123.8L, mas eu também entendo pela inclusão das notas que foram demonstradas pela assessoria processual tributária. Eu já estou, presidente, fazendo uma manifestação logo terminativa, porque eu sei também que os pares confiam em mim no que eu falo também, principalmente os que sempre seguem essa linha também do 123.8L, que eu não entendo como julgador de primeiro grau para manter o 126 e excluir essas notas, mas eu entendo por incluir essas notas, porque elas foram retificadas, a FD, após o início da ação fiscal, mas eu entendo pelo artigo 123.8L. Ou seja, eu entendo da mesma forma que a assessoria processual tributária entende, presidente. Então, para não cansar os colegas, não cansar os conselheiros, eu já me manifesto dessa forma e é assim como eu vou votar, presidente. Continua em discussão. Presidente, não tem como acompanhar o tiro certeiro do doutor Ricardo. Acompanha o relator. Mais algum conselheiro? Tem ninguém rápido no gatilho aí, não? Votando, doutor Ricardo. Doutor Ricardo só está perdendo para o filho dele agora, presidente. O menino está mais rápido do que ele. Mas é verdade, viu, Alexandre? O menino foi campeão cearense agora, na última etapa. Tá tirando muito. A idade não perdoa, não, rapaz. Presidente, eu entendo, por conhecer do reexame necessário, e dou-lhe provimento por entender, da mesma forma que entendeu a assessoria processual tributária, se não me falha a memória, foi a mesma forma que entendeu a Procuradoria-Geral do Estado, de maneira oral em sessão, entendendo pelo conhecimento do reexame necessário, dando-lhe provimento, e eu vou pela parcial procedência para incluir as notas fiscais apontadas pela assessoria processual tributária, mas aplicando o reenquadramento da penalidade pelo 123.8L. Algum conselheiro contrário? Não, senhor presidente. Então, por unanimidade de votos, fica a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do reexame necessário, né, dar-lhe parcial provimento para modificar parcialmente a decisão de primeira instância, aplicando-se o entendimento esposado na peça emitida pela assessoria processual tributária, a qual foi referendada aqui em sessão pelo excelentíssimo senhor procurador. Ok? Amanhã nós não teremos sessão, em virtude do curso do IBET, é uma folga para vocês. Na quinta-feira, nós teremos sessão com processos da responsabilidade do doutor Micael, a Hilda Maria Alves de Souza, da mesma recorrente também do doutor Ricardo, fará relato do processo 1/950/2018, e teremos 2 processos do Simples, do doutor Alexandre e da doutora Tereza. Ficou intercalado aí o intervalo para que a gente tivesse aí o processo inicial do doutor Lúcio, a gente pudesse maturar um pouco sobre o assunto, né? E aí, quinta-feira, a gente já volta mais seguro para julgar os 2 processos, ok? Agradecer aí a todos vocês. Tem algum recado aí, Aninha? Não, presidente. Pois então, tudo de bom, pessoal. Obrigado por tudo. Tudo de bom. Um abraço a todos. Boa tarde. Até quinta. Boa tarde, até quinta.